Então vamos lá, vou falar hoje sobre inflamação metabólica. Quis trazer o tema porque esse é um tema de visão muito importante para nós nutricionistas funcionais, nós nutricionistas de saúde integrativa, tá? Não pra gente ficar brigando aí com opiniões de médicos, enfermeiros, personagens mais tradicionais, mas para mostrar para vocês a importância que a gente tem de olhar mais para frente, um olhar de longevidade saudável e um olhar aí na medicina integrativa, onde a gente vai olhar todos os exames e todos os sinais que as pessoas mostram, né, pra gente poder tratar. E essa inflamação metabólica que eu vou falar hoje, eu também quis trazer esse tema porque muita gente pegou o Covid agora, nessa reta final praticamente, né? Então tem muita gente que pegou Covid e tá sofrendo muito no pós-Covid. Com queda de cabelo, com distúrbios de memória, tá? Então tem vários efeitos. Então eu vou continuar esse assunto dessa live na quarta-feira também, tá? Só com um olhar de Covid. De hoje eu vou falar de inflamação metabólica geral, porque isso é muito importante e é um tema que poucos de vocês dão a importância correta na hora de a gente tratar, tá bom? Então, o que é essa tal de inflamação metabólica, tá? Basicamente, a inflamação metabólica, ela é uma resposta do nosso corpo quando a gente tem uma agressão, tá? Então, quanto mais agressão o nosso corpo sofre, mais o nosso corpo busca formas e mecanismos de reagir para tentar se reequilibrar. Nesse processo, tem um desgaste muito intenso, então muitas substâncias que são prejudiciais, tóxicas para o nosso corpo, são liberadas dentro ali da nossa corrente sanguínea, no nosso fígado, nos nossos tecidos musculares, no tecido ósseo, no tecido cerebral, o que vai prejudicando o funcionamento desses órgãos. Às vezes, com até danos irreversíveis para nossas células, tá? A boa notícia é que grande parte desses danos a gente consegue prevenir, reparar e recuperar, tá? Porque normalmente essas inflamações, elas são subclínicas que a gente fala, elas são subnotificadas, subdetectadas, tá? Essa é a briga, porque a gente olha como um todo. E aí, um médico, às vezes, quando ele tem uma visão um pouco mais tradicional, ele vai ver um ácido úrico elevado, uma ferritina elevada, ele vai dar medicação para, por exemplo, gota, né? E não é assim. A gente tem que investigar um pouco mais para saber da onde está vindo esse excesso de ácido úrico, tá? Porque, como já tô até me adiantando um pouquinho aqui, mas o ácido úrico é um dos indicativos que a gente olha, né, para fazer o exame todo rodar, para ver se tem inflamação no corpo, tá? Então, esse é o problema, assim, de ter o corpo inflamado, né? De ter esse estresse oxidativo ali sempre alto, tá? E o que isso causa? Quando a gente tem esse estresse oxidativo muito alto, se for um aspecto só estético, é aquela pessoa que vai ter só uma celulite, né? Flacidez, vai ter lipedema, é aquela pessoa que tá sempre com dor de cabeça, é aquela pessoa que tá sempre com dores em articulações, é aquela pessoa que tem muita acne, tá? Principalmente depois dos 30, né? Não tô falando dessa acne assim de máscara, tá? É acne mesmo aqui, assim, hormonal mesmo, tá? Também, outros sintomas que a gente também vê desse estresse oxidativo muito alto é aquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande para emagrecer, tá? Ou até mesmo para ganhar massa muscular. É aquela pessoa também que se lesiona muitas vezes, tá? Ou com muita frequência. Então, se você tem alguma dessas condições ou conhece alguém que tenha, manda aqui no aviãozinho a live para essa pessoa, para ela poder assistir, né? E também saber que tem tratamento, tá? Não é porque a pessoa tem uma condição aí de estresse oxidativo, de inflamação metabólica, que ela não tem tratamento, tá bom? Então, basicamente, só pra gente resumir o que eu falei até agora, o corpo inflamado é um corpo que sofre com o estresse que a gente provoca nele, e aí acaba produzindo muitos radicais livres, tá? Esses radicais livres, eles são formados o tempo inteiro. Só da gente respirar, a gente já está produzindo esse radical livre. E o que causa esse desequilíbrio é quando essa produção desses radicais livres aumenta muito e o nosso corpo não dá conta de eliminar, tá? Então, isso que é o prejudicial, tá? E quanto mais radical livre a gente tem no nosso corpo, mais acelerado é o envelhecimento precoce, tá? Então, por isso que é um ponto importante da gente cuidar para
pensar ali em uma vida ativa e longeva, né? Sem nenhum problema de saúde, tá bom? Esses radicais livres, eles não podem ficar circulando no nosso corpo, porque eles vão direto lá no nosso DNA da célula. E aí, eles podem causar mutações. É aí que a gente vê problemas de câncer, um envelhecimento precoce. Então, essas situações de mudança de DNA, a gente precisa se preocupar muito, tá? Que a gente chama de metilação, tá? E aí, essa reparação de DNA, ela é um pouco mais difícil ali da gente poder conseguir induzir, né, de forma saudável, tá? Então, esses radicais livres, eles vão ativando no nosso DNA os genes inflamatórios, tá? Que desencadeiam diversas reações em cascata no nosso corpo, principalmente que vão recrutar o nosso sistema imunológico, tá? Então, por isso que tratar essa inflamação metabólica tem tudo a ver com a próxima live, que é Covid, né? E se a gente quer pensar em uma saúde de ferro, uma saúde plena, que a gente fala, né, com prevenção de várias doenças, a gente tem que tratar isso, tá? Pra gente deixar o nosso sistema imunológico livre. Quanto mais livre a gente deixa o nosso sistema imunológico, melhor ele vai conseguir eliminar todas essas toxinas, todos esses lixos metabólicos, né? Então, o que vai mais ajudar nesse processo é realmente a gente adotar um estilo de vida saudável, tá? Principalmente, quando a gente fala em estilo de vida saudável, é controle de estresse, tá? Nunca a gente viu uma sociedade tão doente quanto hoje, por conta de que a gente não foi ensinado a controlar o estresse, tá? E eu não tô falando daquele controle do estresse só com medicação, tô falando daquele controle com estresse que a gente tem que desenvolver a autonomia de fazer, tá? Aí entram vários fatores que podem trabalhar esse controle de estresse. Exercício, meditação, atenção plena, lazer, tá? Ler um livro, qualquer atividade manual que seja, às vezes cozinhar, bordar, pintar, picar papel, qualquer coisa que a gente faça ali que a gente consiga aliviar os nossos momentos de tensão no dia, tá? O segundo ponto, manter um controle de peso adequado, tá? Mas muito magrinho, muito magrinha tem inflamação metabólica também, viu? Então, o peso ali é importante, sim, mas mesmo se você tá no peso saudável e você percebe que tem retenção de líquido, tem esses sintomas que eu falei lá no comecinho da live, é um pontinho pra você ficar de atenção, tá? Álcool, ponto crucial aí se você quer desinflamar o corpo. Tabagismo, né, de qualquer erva, né, qualquer cigarro que seja. E sedentarismo, tá? A falta de exercício ou exercícios em excesso também colaboram demais para essa inflamação metabólica, tá? E um ponto, assim, muito importante também é que as pessoas que normalmente têm essa questão aí de inflamação metabólica, elas consomem poucas frutas, verduras e legumes, que são os alimentos que são mais ricos aí em fitoquímicos, que são os responsáveis por eliminar, fazer uma faxina no nosso fígado, no nosso rim, no nosso corpo. São eles que estimulam bastante o nosso sistema de eliminação dessas inflamações, tá? Vou mandando aí que depois eu passo tudo de uma vez os comentários para eu ler, tá bom? Outros pontos também que aumentam muito essa questão da inflamação metabólica é poluição, tá? E às vezes a panela que a gente tá cozinhando a nossa comida. São duas coisas que às vezes a gente não tem controle. A panela é mais fácil de trocar, mas trocar o ar que a gente respira não é. Então, se a gente já sabe que de alguma forma a gente vai ter agressores no nosso corpo, a gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente precisa dar força para o nosso fígado fazer aquela faxina no nosso corpo, tá? Então, vocês percebem que assim, a maioria desses fatores que eu falei para vocês são fatores que a gente tem controle. Um dos únicos que a gente não tem controle realmente é a poluição, tá? Um fator primordial que acelera demais essa inflamação é falta de sono, tá? Eu sempre falo aqui do tal do ciclo circadiano para vocês, tá? O que essa falta de sono causa? Ela aumenta muito o nosso cortisol, tá? E deixa o nosso corpo todinho atrasado, letárgico que a gente fala, né? Deixa o nosso corpo meio retardado, ele não consegue metabolizar nada direito. Desde a parte da digestão até a parte da eliminação desses metais pesados e desses marcadores inflamatórios, tá? Então,
Não dormir, eu posso te falar que é um dos principais pontos que vai ativar essa inflamação metabólica, tá? E percebe que, assim, tudo começa no hábito alimentar, no hábito de vida, né? Teve um fator só que é ambiental. O resto todinho é vida equilibrada, tá? Esses são os principais pontos que vão trazer um pouco mais de sossego aí para o seu metabolismo, tá bom? Ainda falando um pouquinho da obesidade, tá? Do excesso de gordura corporal, não só localizada, tá? Qualquer região do corpo. Então, qualquer tipo de excesso de gordura, ela vai produzir marcadores inflamatórios, tá? Onde o nosso corpo, o nosso sistema imunológico mesmo, vai atacar esse excesso de gordura, vai reconhecer como um corpo estranho, tá? Através de hormônios, tá? Que não é pra estar ali, né? Então, essa própria inflamação pode estar vindo sim do excesso de gordura. Por isso que é importante fazer uma avaliação física um pouco mais detalhada. Não basta só a gente saber o quanto a gente pesa. A gente tem que saber o quanto de gordura a gente tem, quanto de massa muscular a gente tem. Porque quanto mais massa muscular a gente tem, melhor fica, mais eficiente fica o nosso metabolismo, tá? Então, esse excesso de gordura vai causar, sim, um mau funcionamento do corpo, porque ele vai gerar essa inflamação, tá? E aí causa aquelas coisas que eu falei tudo pra você. Celulite, cansaço, indisposição, dor de cabeça, às vezes falta de apetite ou excesso de apetite, né? Irritação, insônia, enfim, tá bom? E esse próprio processo inflamatório, quanto mais inflamação a gente tem no corpo, mais a gente abre janela pra gente se instalar aí as doenças crônicas, tá? Principalmente as doenças cardiovasculares, tá? Levando a pressão alta, podendo ter um AVC, uma trombose, um diabetes tipo 2, tá? Uma gordura no fígado, tá? Então, se a gente já se antevém a esses problemas, se eu tô vendo lá no exame que tem inflamação, eu vou tratar. Eu não vou deixar chegar num ponto de virar uma gordura no fígado, de virar uma diabetes. Entende? Tá? Por isso que eu bato o pé quando vocês fazem exame, traz pra mim, eu falo que tem uma coisa, e às vezes vocês levam pro médico e o médico fala que tá tudo bem. Quero morrer com isso, porque não tá tudo bem, tá? Eu não vou deixar você ficar doente pra vir depois e te dar um remédio pra você tratar, um remédio químico que vai intoxicar ainda mais seu corpo. Então, eu vou tentar de tudo pra dar a forma do seu corpo reagir a isso. Eu vou nutrir o seu corpo pro seu sistema imunológico conseguir dar um tapa aí em todos esses marcadores inflamatórios, tá? E aí, os exames que eu vou olhar, eles são os exames comuns, tá? Só que eu vou olhar com esse olhar de prevenção. Eu não vou olhar com o olhar de tá tudo bem agora, a hora que tiver um problema eu faço alguma coisa. Então, quais são os exames que a gente tem que olhar, tá? E aí, é legal de você ver se seu médico tá pedindo esses exames, tá? Se não tiver, ou você vai lá e pede pra ele, ou você procura um profissional de saúde integrativa pra pedir, tá bom? Os exames comuns, tá? A próprio hemograma, a gente olha, tá? Pra ver ali se tem alguma diferença ali no tamanho das células do sangue, se tem anemia ou se não tem. E aí, em paralelo, a gente vai olhar junto a ferritina, tá? Porque às vezes vocês ficam achando que a ferritina é só a nossa reserva de ferro do nosso corpo, mas em várias doenças, principalmente doenças hepáticas, ela aumenta, tá? Então, ela não serve só para eu ver se o seu cabelo vai cair ou não. Ela serve para eu ver se tem inflamação, tá? Homem geralmente tem um pouquinho mais alto, porque o homem não menstrua, né? Então, os parâmetros que eu tenho que olhar não é aquele que tá do ladinho ali do exame, tá? São outros parâmetros. Então, mulher que menstrua perde ferro e perde um pouco dessa ferritina todos os meses. Se a sua menstruação não está regulada, o seu exame vai dar um falso negativo às vezes. Vai falar lá que a ferritina tá boa, não tem inflamação, mas a sua menstruação não tá regulada, né? Se você não tá num período de menopausa, a menstruação não está regulada, ou você menstruar muito, ou você não menstruar, ou você menstruar em períodos diferentes, né, do ciclo, né, por exemplo, a cada 20 dias, que acontece, temos que investigar, tá? Então, a ferritina é um dos primeiros marcadores que a gente olha, tá?
O próprio PCR também é um marcador inflamatório, ele não é específico, ele só vai me sinalizar que tem alguma inflamação, eu não vou saber qual é, tá? Eu vou saber falar qual o grau que é de inflamação, mas eu consigo olhar só para um PCR e falar se tem alguma inflamação ou não no seu corpo, tá bom? Além da ferritina e da PCR, o próprio ácido úrico, tá? A gente também olha. As enzimas hepáticas também, então TGO, TGP, GGT, a gama-GT, então essas enzimas também, e normalmente os médicos pedem ela, tá? Às vezes a gente complementa com as bilirrubinas, diretas, indiretas, enfim, tá? A gente também vai olhar, além desses que eu falei pra vocês, a própria insulina de jejum. Esse é um exame que às vezes o médico não pede, tá? E é um exame fundamental, eu sempre peço insulina em jejum, tá? Principalmente para quem tá tentando emagrecer e não consegue. E a própria hemoglobina glicada, tá? Ela é um exame que é um dedo duro aí se você tá pré-diabetes ou com diabetes, tá? Então, esses são, assim, os exames mais generalistas e que me indicam, sim, que temos alguma inflamação, tá? Se você não tem nenhum desses exames, às vezes o próprio leucograma, a gente vendo lá se tem principalmente eosinófilos aumentado, tá? E leucograma e hemograma são dois exames que todos os médicos pedem, é padrão, tá? Eles dizem muito sobre a nossa saúde, tá? Então procurem lá no seu eosinófilos como é que eles estão, tá? Porque principalmente se for uma inflamação metabólica causada pela má alimentação, vai aparecer nesse exame, tá? Porque esse exame, ele marca muitas alergias, principalmente as alergias de via aérea, né, superior, né? Então, rinite, sinusite, às vezes bronquite também, tá? E a gente também faz a marcação aí dos alimentos potencialmente alergênicos, tá? Então, ele também é um dedo durinho ali, se a gente vê que tem leucócito alto e eosinófilo alto, tá bom? E esse eu garanto pra vocês que todo médico pede, tá bom? É padrão esse daí. Hemograma e leucograma são a primeira capinha ali do seu exame de sangue, tá bom? Então, assim, esses exames, eles são de fáceis acessos, tá? Todos os exames que a gente detecta aí a inflamação clínica, eles são exames de sangue laboratoriais, tá? São exames comuns, todos os convênios cobrem. E SUS também faz, tá? O SUS faz todos esses exames que eu falei pra vocês. É sem frescura, tá bom? E na avaliação física também a gente consegue ver se tem a celulite, se tem o tal do lipedema, se tem inchaço, se tem inflamação quando a gente toca, tá? Um dos pontos mais fáceis da gente ver se tem inflamação é quando a gente aperta o nosso corpo, tá? Na mão não tanto, tá? Mas façam aqui atrás do braço, né? Nesse gordinho. Faz na coxa, na panturrilha. Dá uma apertada. Vê se na hora que vocês apertam fica vermelho, tá? Fica branquinho e fica vermelho. E vê o quanto que o dedo afunda, tá? Façam aí o teste. Façam aí, coloquem aqui pra mim nos comentários, que eu vou ler aqui de vocês. O dedo afundando mais do que um dedinho, quando a gente pressiona assim, se afundou muito, eu já sei que tem edema, tem líquido aí que não é pra tá, tem líquido em excesso e tem também inflamação, tá? Principalmente se você sentiu dor. Esse é o principal meio mais rápido que a gente tem para detectar se você tem algum grau de inflamação ali subcutâneo, né, embaixo da pele, se tem algum tipo de inflamação que é causado por a parte da alimentação, por estresse, por noites mal dormidas, tá? Quem tá aqui que já fez o teste, coloca aí pra mim como é que vocês estão, que eu vou ler aqui pra ajudar vocês a fazer esse autodiagnóstico. Que é super simples, tá? E aí complementaria com os exames, tá bom? E como a gente pode resolver esse processo todo que eu falei pra vocês, essa inflamação subclínica, tá? O papel da nutrição é fundamental, tá? O papel da nutrição, ele é um dos mais importantes porque a gente pode fazer tanto a parte de detox, né? Que é o detox, o que é? É ajudar o seu fígado, o seu rim e o seu intestino a eliminar toda essa inflamação e os metais pesados que a gente tem no corpo, tá? E quem tem um percentual de gordura mais alto, tá? Quem não tá no peso ideal, com o corpo ideal,
tem mais chances de ter isso agarrado aí na gordura, tá? Essas coisas grudam em gordura, tá? Então, quem não tá nessa situação de peso ideal, gordura, percentual de gordura ideal, precisa sim, às vezes, começar com um detox, tá? Que a gente vai dar força pro rim, pro fígado e pro seu intestino e colocar o intestino para funcionar direito, a eliminar tudo isso, tá? Não adianta, às vezes, a gente querer dar nutrição pro seu corpo se ele não tá preparado para receber toda essa nutrição, tá? Então, a gente primeiro precisa vir com a vassoura, fazer uma faxina, desentupir aí todas as artérias, os intestinos, dar uma lubrificada em tudo isso, né? Ajudar o seu corpo a secretar melhor toda essa parte digestiva do que só vir tacar um monte de nutriente, tá? É por isso que às vezes vocês começam a fazer dieta, troca tudo para integral e começa a ter gases, estufamento, má digestão, tá? Porque o seu corpo não está preparado para receber toda essa quantidade imensa de nutrientes, ele não absorve, tá? Então, às vezes a gente tem que começar com um pouco de pé mais atrás. Feita essa parte 1 de limpeza do corpo, a gente vai para a fase 2, que é a fase de dieta anti-inflamatória. Inclusive, eu já fiz uma live aqui só sobre ela, tá? E a dieta anti-inflamatória, ela é uma dieta que ela inclui muitos alimentos do que exclui, tá? Basicamente, os alimentos que a gente tem que restringir o consumo são aqueles todos que vocês estão careca já de saber, né? Que é açúcar, né? Alimentos industrializados, todos eles, que são a principal causa de inflamação aí do corpo, né? Porque eles têm muita gordura, muito sódio, muito corante, muito conservante. E corante e conservante são os principais que desencadeiam aí essas crises de inflamação aí no nosso corpo, tá? Basicamente, se a gente quer romper com esse ciclo, eu preciso colocar o seu corpo para funcionar. E aí eu vou dar praticamente frutas, legumes e verduras, tá? Posso incluir alimentos fontes de ômega 3, né? Então aí azeite, as próprias castanhas, linhaça, chia, tudo isso acaba entrando, tá? E os peixes de água fria, então salmão, sardinha, atum, beleza? Esses alimentos estão muito associados como alimentos anti-inflamatórios, tá? E das frutas, principalmente aquelas frutas mais roxinhas, tá? Então a gente tem as avermelhadas e roxinhas, então morango, a própria melancia, o açaí nosso, tá? As berries, né? As frutas vermelhas, mamão também, beterraba, tudo isso acaba tendo muita cor. Tudo que é muito pigmentado, ele é muito anti-inflamatório, tá? Então acaba ajudando demais. Nesse processo também, os verdes escuros também, que tem muita cor, também ajuda, tá? Só quem tem problema de tireoide precisa tomar um pouquinho mais de cuidado para não exagerar no consumo, mas pelo menos aí 3 vezes por semana vocês precisam consumir alimentos verdes escuros, tá? Eles são poderosíssimos aí no combate da inflamação, tá? Do ponto de vista da alimentação, resumindo muito, é isso. E se você quiser dar um plus nesse processo, você acrescenta um chás, tá? Tem muito chá que ajuda aí na parte de intestino, fígado e rim. Você tem que pensar nesses 3 órgãos quando a gente fala de inflamação, tá? Principalmente fígado. O mais comum, né, que a gente escuta desde pequeno, para quem tem problema de fígado, tá de ressaca, alguma coisa, é boldo, tá? Então, e o boldo é uma erva muito fácil de você cultivar em casa, tá? Não precisa de muito esforço, deixa lá no sol e já era, esquece dele ali, tá? Ele cresce que é uma beleza. Então, você conseguindo colocar esse chá de boldo também dá uma mega forcinha aí pro seu fígado. Pode ser outro chás, tá? Qualquer chá, ele tem bastante fitoquímicos, tem bastante anti-inflamatórios naturais, né? Cavalinha, chá verde, chá de hortelã, o próprio hibisco, né? O hibisco eu não recomendo mais que 2 vezes por semana, tá? Que ele é bem, bem forte. O melissa, tá? O pata de vaca, ele ajuda demais, principalmente se o exame que veio alterado é hemoglobina glicada, tá? Então, assim, tem várias estratégias que a gente pode utilizar, desde que o diagnóstico seja feito de forma precoce, tá bom? Se o diagnóstico já tá lá na frente, você já deixou o barco correr solto muito tempo, né?
às vezes a gente precisa entrar com a suplementação. E aí que entra o próprio ômega 3 e às vezes a gente coloca as ervas em cápsula para vocês para ser um pouco mais potente, tá? Então, não adianta sair tomando tudo isso por conta, tá? Principalmente, por exemplo, vitamina C, que é um dos maiores antioxidantes que a gente tem e é um dos mais baratinhos ali quando a gente compra em farmácia, tá? Então, não adianta você sair se entupindo de tudo isso sem ter feito o diagnóstico, né? Se você faz um diagnóstico, se você coloca todas essas estratégias para funcionar, isso vai trabalhar a seu favor. Às vezes, se você só pega tudo isso e joga tudo de uma vez pro seu corpo, sem fazer às vezes o detox que eu falei pra vocês, sem organizar os horários que você vai consumir esses alimentos, você acaba não aproveitando, tá? Principalmente, um dos maiores cuidados que a gente tem que tomar é se a pessoa também treina. Que o treino, ele vai ajudar nesse tratamento, só que se a gente coloca todos esses alimentos muito perto da sessão de treino, a gente corta o efeito que o treino tem no nosso corpo. Se a gente não corta, a gente diminui muito o efeito protetor aí que o exercício vai causar aí nessa questão de diminuir a nossa inflamação metabólica, tá? Então, essa inflamação que o treino gera, eu preciso deixar agir um tempo e depois entrar com a parte da alimentação, a suplementação para reduzir isso. Eu não posso simplesmente ir lá e jogar tudo isso perto do treino, tá? Quando eu falo perto do treino, são 2 horas antes e 2 horas depois do treino, tá bom? Então, resumindo um pouquinho da live, essa inflamação metabólica a gente tem que tratar, porque ela vai prejudicar muito aí nossas questões de saúde. Se a gente não trata, com certeza lá na frente a vida vai cobrar, tá? Então, o melhor é prevenir. E aí, você tendo qualquer exame, você já pode mostrar para o seu nutricionista ou qualquer outro profissional de saúde integrativa, ou profissional que pense em longevidade saudável, que ele vai saber usar uma estratégia mais adequada para vocês, certo? Então é por isso que o ômega 3 aí ficou tão popular como protetor de saúde cardiovascular, porque ele elimina esses radicais livres, essa inflamação que eu tô falando para vocês. Vocês às vezes pegam uma informação, acreditam naquilo 100%, às vezes até usa o suplemento, mas não sabe nem por que ou como usar. Tá bom?